criança organiza o seu espaço. Nele entra e permanece algum tempo deitada, isolando-se do que está à sua volta. O processo ordena-se pela colocação inicial de uma estrutura do entorno, as paredes. Logo segue a cobertura, o teto. No chão, há sempre panos, esteiras, almofadas, que ao serem colocadas, traduzem no gesto da criança uma arrumação de uma cama, um berço, um ninho, um lugar de recolhimento, de proteção. Junto à criança está a boneca, a companheira do brincar, que permite a imaginação, a construção, que aquece o corpo e a emoção. A boneca não existe sem seu ambiente. Quando sozinha com a criança, a boneca traz com ela a casa como símbolo e lugar. Gente querida, estamos começando o nosso grupo de estudos, Pensar a Boneca para Sentir a Criança. Tem um subtítulo super complicado: Tópicos avançados em antropologia e ontologia inspirados por uma antroposofia da imanência. Enfim, vou explicar tudo isso agora. Queria dizer da minha alegria e também do meu destempero por estar aqui falando para o meu próprio celular. De todo modo, a Érica, minha companheira, está aqui do lado pelo Skype, me olhando e vendo se está tudo bem. Vai ser assim, vou tentar fazer esse processo de vídeo, porque me sinto muito mais à vontade no áudio, mas vou tentar amadurecer junto com vocês essa relação virtual. Eu queria começar dizendo que o grupo de estudos, ele se distingue de um curso. Por quê? Porque pressupõe que a gente vai trabalhar juntos, né? Trabalhar juntos, estudar juntos, construir conhecimento coletivo. Isso requer de quem está do outro lado aí da tela muita atividade, né? Interna, especialmente, mas externa também. Então, nós preparamos assim um trabalho em 4 meses, 4 encontros, que eu chamei de Tempo da Terra, né? Tempo da Água, Tempo do Ar e Tempo do Fogo. Hoje eu queria começar então falando do Tempo da Terra, né? Mas antes disso, vou explicar o nosso subtítulo e também dizer que isso que a gente está fazendo é o primeiro módulo de um grupo que pretende ir aprofundando os tópicos relativos à boneca e à criança. Então, esse primeiro movimento, ele tem a ver com a casa, né? Eu tenho estudado a casa enquanto potência, a casa como construção de si mesmo. Isso tem me feito pensar muito nessa relação da casa e da boneca. E por estar pensando nisso que me deu vontade de trazer gente para pensar comigo. Não só os intercessores do livro, né, ou da pesquisa, mas também outras pessoas interessadas em construir esse conhecimento e, com isso, fortalecer um ambiente de brincar que ele é menos visto, justamente por estar dentro de casa, né? Então, a nossa ementa, ela diz assim: a casinha de bonecas é um espaço de cuidado, assemelha-se a um refúgio, um lugar secreto, sagrado, onde a criança cria uma comunicação não verbal significativa, nascida do contato entre corpo e alma, a fortalecer a primeira e universal linguagem de conhecimento do ser humano, o brincar. Então, nesse lugar, né, nessa ementa, a gente já vê aí a antropologia e a ontologia. A antropologia, por quê? Porque a gente vai olhar para essa criança e seu modo de desenvolvimento, tanto orgânico como social.
E ontologia, por quê? Porque é a criança tornando-se ela própria, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia afirmar é que brincar de boneca é brincar de construir a si mesmo, né? Por isso, é chamado de um brincar ontológico, né? Quando você brinca de bola, de carrinho, solta pipa, você se exercita. Mas quando você brinca de boneca, você brinca de construção de si mesmo. E nessa perspectiva, a casa entra também no simbólico como a construção do próprio corpo, né? Então a gente vai percorrer essas vozes que trazem esses conceitos, né? E a gente tem alguns passos. Então, aqui no Tempo da Terra, nós vamos ler um texto, né? Juntos. A gente vai fazer uma observação, né? Essa observação, ela tem a ver com onde eu estou. Existe alguém brincando de boneca perto de mim? Né? Fui em algum lugar, encontrei, vi. Não é pra gente ir atrás. É só pra, durante todo o mês, a gente ficar atento e pensar assim, puxa, não vi ninguém brincando de boneca. Ah, mas eu tava no shopping e vi duas menininhas, cena rara, não sei se vai acontecer, duas menininhas andando com suas bonecas, né? E aí a gente vai ver o brincar de bonecas e mais. Se a gente está na família, se a gente frequenta parque, se a gente observa algum brincar de casinha. Então essa seria a nossa observação, né? E aí a dinâmica ainda do Tempo da Terra é nós escrevermos sobre o próprio brincar, a nossa própria memória, né? A narrativa da nossa própria memória. Onde eu brincava, como eu brincava, o que eu sentia, né? Então, esse é o nosso sentir. E aí, eu queria trazer, né? Ainda no subtítulo, né? O que significa essa antroposofia da imanência. Aí eu vou ter que dissertar um pouco sobre isso. Essa antroposofia da imanência, então, ela é uma antroposofia porque ela coloca o ser humano dentro dos processos do mundo, né? Eu costumo dizer nos cursos que antroposofia significa apenas 4 letras, M-I-G-O, ou seja, o mundo é comigo dentro, né? Então, essa antroposofia, ela nos torna ativos na observação, né? O mundo não está fora de mim e eu o contemplo lá fora. Não, eu contemplo o mundo comigo dentro, né? Isso faz toda a diferença. E imanência, porque é uma antroposofia não tão preocupada com a dimensão esotérica da existência, não que ela negue, mas ela está mais ocupada com aquilo que se dá na vida mesmo, nas relações, na própria emocionalidade do vivido, no próprio viver, né? Ela é vinculada a essa vida e não fora dela ou para uma transcendência dessa vida. Então, nesse sentido, ela coloca a gente dentro da experiência, né? Ela produz acontecimento e é isso que a gente está querendo fazer com esse grupo também. Então, como é que eu me coloco dentro da experiência do brincar de casinha? Uma porta é, primeiro, lembranças, depois, observação, ou observação e lembrança. Mas sempre quando eu estiver fazendo isso, eu não vou estar estudando um objeto lá fora, mas eu vou estar lembrando de mim junto, né? Eu vou estar sempre implicado no processo daquilo que eu estudo, né? Então, eu queria trazer
uma escrita que eu fiz para ilustrar um pouquinho isso que eu estou pensando como casinha de bonecas. Então, eu vou ler, tá bom? A criança é a cuidadora de sua boneca. A casinha da boneca, quase sempre um espaço delimitado no chão, encarna simbólicos gestos de uma entidade que acolhe a criança. O princípio do cuidado, em seu aspecto de receptividade. Nesta relação entre a boneca e a casa, a criança exercita sensações de proteção, sentindo-se recebida, contida e nutrida, mas também protegendo e nutrindo. Seja quem for que exerça o papel de cuidador da criança, independente de gênero ou relação familiar, é o ser receptivo, que protege e cuida da criança. É este ser que a criança imita ao brincar de casinha. Este brincar a coloca em contato com a sensação de pertencimento a um lugar, de estar em casa, de chegar à sua casa. A casa também é o corpo. Este espaço do cuidado assemelha-se a um refúgio, um lugar secreto, sagrado, onde a criança e seu cuidador criam uma comunicação não verbal significativa, nascida do contato corpo a corpo, alma a alma, fortalecendo a primeira e universal linguagem de conhecimento do ser humano, o brincar. São essas experiências de brincar as primeiras experiências do ser no mundo e se constituem a partir da casa como símbolo. Trata-se de uma experiência de espacialização, primeira e fundamental, geradora das demais. Trata-se da experiência de habitar o próprio corpo. Na relação com o espaço físico, casa, corpo, a criança toma consciência de si. Em uma organização harmoniosa com o ambiente e construindo-se simultaneamente. Na brincadeira de casinha, a criança organiza seu espaço interno em relação ao externo. Ela cria seu território e se espelha nele a partir da boneca. Este processo enfatiza ações de cuidado e nutrição, ações que estruturam a dinâmica existencial da criança, fazendo do brincar na casinha de bonecas uma atividade ontológica. Brinca-se de construir-se a si mesmo no mundo. Então, a primeira coisa que eu pensei para a gente começar a estudar foi ler um texto que nos trouxesse a potência da casa, né? Então eu não fui numa dissertação, eu não fui numa bibliografia da antroposofia, mas eu fui em alguém que sente o espaço em sua dimensão também junto ao imaginário, né? E que vai falar lindamente. Então a gente vai ler nesse primeiro tempo, né, no Tempo da Terra, a gente vai ler o primeiro capítulo desse livro, A Poética do Espaço, do Gaston Bachelard. Vocês vão ver que já está lá no nosso ambiente virtual do Trello, né? E por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque quando você o está lendo, ele fala assim: porque a casa é o nosso canto do mundo, né? Aí ele vai nos trazendo, né, uma dimensão da casa no interior do ser, no ser do interior, um calor acolhe o ser, envolve-o, né? Então, assim, ele tem uma prosa lírica, né, que também nos abre a dimensão do sentir. Então, ele não é só um estudo seco, mas quando ele fala assim: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz.
Então, quando ele nos envolve com essa magia, né, com esse imaginário da casa, e quando ele vai falar mais adiante da infância, vocês vão ver que preciosidade, né? E por que que a gente vai ler isso? Para que a gente entenda assim fortemente a necessidade desse brincar de casinha, que ele é insubstituível. O que eu queria que desse grupo de estudos a gente saísse daqui assim, guerreiros mesmo, né? Defensores desse brincar do recolhimento, do repouso, desse brincar da atividade interna, desse brincar de si mesmo, né? Que a gente criasse nas nossas vidas e saísse divulgando para o mundo a necessidade de termos esses espaços, tanto na instituição, nas escolas, nas creches, quanto dentro de casa. E não só com crianças pequenas do primeiro setênio, não, com crianças de todas as idades, né? Só que isso vai mudando, né? A gente vai ver também no decorrer do nosso grupo como que o brincar ele vai se metamorfoseando, né? Como é que ele vai se transformando? Isso também é um assunto para a gente começar a pensar. Então, esse livro, né, o Bachelard, ele vai inaugurar o nosso ponto de partida. E onde é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é a esfera intermediária, a esfera do meio, o sentir, né? O nosso ponto de partida é sentir o quanto isso é importante, né? Porque se a gente estiver sentindo isso, lembrando, né? Quando a gente vai lendo o texto, a gente vai lembrando da gente mesmo, né? Bachelard fala assim num outro momento, né? Que ele quer uma escrita que faça o leitor tirar os olhos do papel e os colocá-lo no horizonte. Tipo assim, você tá lendo, né? E de repente você para de ler, né? Vou ler uma coisinha aqui, não precisa nem procurar muito. Para evocar os valores de intimidade, é necessário induzir o leitor ao estado de leitura suspensa. É no momento em que os olhos do leitor deixam o livro que a evocação do meu quarto pode tornar-se um umbral de onirismo para o trem. Então, o que ele está dizendo aqui? A linguagem é fantástica, mas ele está dizendo assim, que a hora que ele diz que ele dá a experiência do próprio quarto, eu vou para o meu quarto, compreende? A experiência dele se torna significativa para mim. E é isso que eu pensei que a gente poderia ter como ponto de partida, né? Como que ao estudar a criança e o brincar de casinha, isso se torna um lugar de significado para mim, né? Para cada um de nós, né? Do grupo. Então, vou falar agora mais detalhadamente do nosso ponto de partida, que é a antropologia antroposófica. Então, na minha concepção, isso tem que deixar bem claro que tudo que eu falo é comigo dentro, né? Até a minha definição de antroposofia é comigo dentro. O modo como eu leio e vivo antroposofia é comigo dentro. É sempre, como diz outro autor, perspectival. É sempre da minha perspectiva. E num grupo, o que é legal é que cada um tem a sua perspectiva. E quando a gente se compõe, a gente produz ainda uma outra perspectiva, né? Então, nos tópicos avançados em antropologia, esse modo de olhar, né, essa criança, essa antropologia da criança, é pensar nessa criança como, primeiro, uma criança singular. Ao mesmo tempo que singular, múltipla, né? Singular dá para entender, é única, não existe nenhuma igual. Múltipla é mais difícil,
mas quem tem filho pequeno ou já teve sabe. O filho que fica na casa da avó, ou que volta da casa da avó, é um. O filho que fica com você em casa é outro. O filho que vai para a escola é outro. Né? Nós todos somos assim, múltiplos. Né? Para cada situação, para cada coisa que a gente faz, a gente é um. E, além disso, é uma criança dinâmica. Dinâmica por quê? É dinâmica porque ela está sempre em movimento. Não só movimento físico, mas em movimento orgânico, fisiológico, em crescimento, né? Isso eu posso dizer também, então, que ela é processual, né? Porque esse dinamismo dela não é um dinamismo nela mesmo, um se mexer, né? Mas é um processo. Então, a gente traçou aí na nossa visão antroposófica da criança, a gente colocou 4 qualidades bem interessantes: singular, múltipla, dinâmica e processual, né? E aí vou continuar ainda no subtítulo, ontológica. Então, quando eu disse que o ontológico é o construir a si próprio, né? Eu posso juntar esse ontológico com a noção de antroposofia, e aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falando dessa antroposofia como um modo de existir, né? Ou seja, esse modo de estar no meio do mundo, estar dentro do mundo, né? Ser co-participante do mundo, superar a barreira sujeito-objeto, que é o grande anseio da visão antroposófica, né? Isso é um modo de existir, né? Porque quando eu digo assim, já não tem mais a crítica, você fez isso, você fez aquilo, eu tô junto, né? Eu tô aqui com você, com esse aparelho, mas eu tô junto, tô no meio, né? Tô no entre, né? Entre eu e esse aparelho é o meio. Então, esse estar no meio produz a subjetividade de um modo diferente do que aquele que diz eu estou aqui e o mundo lá, né? Então, essa relação si-mundo é o processo ontológico. E a relação si-mundo do processo ontológico inspirado numa antroposofia da imanência, ela vai junto também com fazer desse modo de existir uma obra de arte, né? Um modo de existir que artiste. Então, nesse sentido, a gente vai estar sempre entre o mundo e o si mesmo. Esse exercício, na visão antroposófica e de outros autores também, é uma visão de fazer arte, né? Então, a arte aqui não entra como obra, mas entra como produção de subjetividade. Então, acho que dei conta do subtítulo. Então, vamos agora às atividades, né? Então, vou descrever, então, as atividades. A observação, já falei superficialmente, vou trazer, nós colocamos, então, aí, aqui no Trello, um vídeo produzido pela Casa Amarela, do Território do Brincar, uma belezura. E o que eu queria que a gente olhasse nesse vídeo? Claro, as crianças brincando é legal de olhar, mas aonde estava a câmera? Qual é o olhar da câmera? Em nenhum momento a câmera interfere no brincar. Em nenhum momento a gente a percebe, né? Então ela é totalmente neutra ali, né? Neutra, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é delicada, né? Então, se eu vou brincar de boneca, eu tô aqui a brincar. Se eu tô observando brincar de casinha em algum lugar, as crianças brincando de boneca e tal, eu tô quieta aqui lendo meu livro, né? Mas eu tô com a atenção plena ali,
né? Eu tô olhando sutilmente, eu tô registrando por dentro, né? E aí eu faço anotações, partilho isso com o meu grupo, né? Eu vou falar como é que vai se dar a interação também. Então, essa delicadeza, né, dessa observação nesse primeiro momento. Chegarão no tempo da água, isso vai mudar um pouquinho, mas agora no tempo da terra é esse olhar que passeia, né, essa atenção flutuante, né, ela não interfere naquilo que ela observa. Muito bem. E aí, eu fiz a proposta do pensar, a leitura, a proposta do querer, a observação e a proposta do sentir uma escrita. E para isso, vocês vão me dar licença, eu vou ler um texto que traz um pouco de um momento muito importante da minha própria memória de infância, né, do brincar de casinha. E é tão interessante a gente observar como se a gente resgata esse fio, né? Às vezes esse brincar pode nos mostrar aquilo que somos, né, hoje. Se eu pudesse escolher o que lembrar na minha velhice, uma das coisas seria a casa da biblioteca. Minha tia foi bibliotecária por quase toda a vida. Boa parte dela viveu com meu tio e primos nas dependências do bonito prédio Art Deco de uma biblioteca paulistana, no centro de uma praça com árvores frondosas e belos jardins. A construção de 2 andares possuía uma divisão que separava a casa da bibliotecária dos salões onde ficavam os livros. Ainda me lembro da primeira vez que, contrariando as recomendações da tia, adentrei a grande nave. Na sala de estar da casa havia uma pequena porta debaixo da escada que dava para um cômodo chamado por todos de buraco da onça. Lá, entre outras coisas, ficavam os brinquedos de minhas primas, mini cozinha equipada com fogão e panelinhas, pratinhos de plástico e garfinhos, bonecas, bichos de pelúcia, carrinhos de bebê e demais maravilhas que faziam as tardes das nossas brincadeiras de casinha. Abríamos a porta, montávamos a cozinhinha e passávamos o dia indo e vindo na séria tarefa do brincar. Mas, no buraco da onça, havia outra coisa, cercada de mistério. A segunda porta. Por ela, meninas brincando de boneca estavam proibidas de passar. Uma vez, inadvertidamente e com muita cautela, forcei a maçaneta que, àquela época, ficava acima da minha cabeça e, com a respiração suspensa, atravessei o portal proibido. A importância do que estava por vir só anos mais tarde saberia. Atrás daquela porta havia, primeiramente, um cheiro que até hoje me vem às narinas. Depois, um silêncio profundo que ainda me preenche a alma com intensidade e que jamais foi superado por nenhum outro. Finalmente, na atmosfera diáfana da câmara, apareceram os livros. Estantes escuras, sólidas e sóbrias, com seus volumes encadernados de vermelho, azul ou marrom. Letras douradas em estranhos símbolos indecifráveis para mim naquela época. Andando pelo chão de tacos reluzentes, tramados em escamas de peixe, por entre mesas escuras e lustrosas, com passos hesitantes, entrava eu, pela primeira vez, em um universo desconhecido que se tornaria o meu lugar fora de casa favorito no mundo por toda a vida. A biblioteca. Sentir a intensidade de esvaziar os pensamentos e serenar os movimentos nas tranquilas salas de uma grande biblioteca é um exercício que me alimenta a alma. A sensação é parecida com a que temos ao adentrar uma floresta de majestosas árvores. Agora, longe das grandes bibliotecas, fico impressionada com essa diagonal, casinha de boneca, biblioteca em minha vida.
Olho ao redor e vejo aqui na minha pequena casa a cozinha sala repleta de livros. Penso que cozinhar e arrumar a casa enquanto leio e escrevo é uma rotina de que gosto desde muito. Terá sido vivido na primeira infância, no espaço debaixo da escada, entre a casa e a biblioteca, um componente constituidor de modos de existir? Terá sido, nesta brincadeira de casinha entre livros, o meu para sempre da infância? Então, essa escrita, assim, que muito me emociona ainda hoje, assim, lembrando, né? Eu vou lendo, eu vou sentindo, sabe? Eu vou sentindo tudo. Vou sentindo o cheiro, vou lembrando da luminosidade do espaço, né? Eu lembro, eu devia ter o quê? 4 anos? 5 anos no máximo? No máximo, né? Então, assim, esse é o meu convite à nossa escrita, né? Cada um escrever um parágrafo, né? Ali mal dá uma folha de Word, né? Ah, uma narrativa que traga, né? Quem tiver, assim, muita dificuldade de escrita, não quiser exercitar, pode também gravar, né? Então, eu queria, com isso, falar um pouco das nossas dinâmicas. O que eu imaginei? A Érica me ajudou a criar esse espaço no Trello. Eu achei amistoso, sabe? Eu tenho espaços virtuais, assim, que eu acho difícil. Esse eu achei muito amigável. Tudo que a gente precisa tá ali. A gente consegue mudar de lugar, anexar, é visível, a gente coloca aquelas etiquetas. E é fácil de entender, fácil de fazer. E eu tenho uma conexão de roça, né? Como vocês estão vendo aqui, moro na minha casinha na roça. Então, a minha conexão é lenta. E aí, por isso também, vou fazer uma digressão aqui, por isso também eu tá gravando, porque a princípio eu pensei de fazer um Skype, mas quando eu participo de Skypes, normalmente eu caio. E como eu sou participante, tudo bem, mas se eu vou ser a pessoa principal, aí eu fiquei com um pouco de receio, né? Mas eu pretendo, sim, e eu vou falar disso, que a gente faz com cada grupo. A Érica me ajudou, como eu estava dizendo, a montar vários grupos. Então, cada 10, 12 pessoas, né, vão estar em um grupo afetivo, né? Por enquanto a gente montou 4 grupos, porque a nossa turma tem 40 pessoas, né? Então, assim, verão, primavera, verão, outono, inverno, né? E esses grupos, o que eu tinha, assim, o desejo? Que interagissem muito, né? Que cada grupo saísse dessa experiência em dezembro de modo muito afetivo, no para sempre da existência, né? Que a gente pudesse criar relações, né? Eu, por exemplo, todas as pessoas que eu conheço, a Érica, inclusive, e vocês, são pessoas que eu conheci a partir do mundo virtual. Então, eu acho que se o mundo virtual ele pode ser muito afetivo, né? Ele pode ser muito, muito bom se a gente souber significar isso de maneira positiva. Então, eu pensei em nós interagirmos nesse ambiente, né? Eu vou estar o tempo todo passeando pelos ambientes, assim. Eu vou estar o tempo todo acompanhando os processos, né? De vez em quando eu vou falar coisas lá dentro, gravadas, tipo mensagem de WhatsApp. De vez em quando tem uma falinha, já tem algumas que eu já coloquei lá, assim, coisas que eu vou lembrando, que eu vou pensando, que eu vou lendo, eu vou colocar lá. Então vai ser bem vivo, né? E eu queria que vocês fizessem a mesma coisa, né? Então, a leitura, por exemplo, tá lendo um pedaço, achou aquele pedaço legal, grava aquele pedaço, sabe? Comenta sobre ele. Vamos tornar essa leitura uma leitura, assim, do afeto mesmo, né? Da paixão. É, e o Bachelard, ele nos permite isso, né? Então, a dinâmica é no pensar, então, tempo da terra, né?
em outubro, a gente vai colocar o tempo da água. Por enquanto vai estar o tempo da terra lá. Aí no tempo da terra, eu vou trazer a atividade do pensar, que é a leitura. Depois, e lá a gente, lá no bloco da leitura, a gente vai colocar os comentários, vai conversar sobre ela lá dentro, daquele quadro da leitura. Aí, logo abaixo tem o do sentir. Ali a gente vai poder começar a anexar os nossos textos, ler os textos do outro, né? Que se quiser fazer como eu, né? Que gravo e leio, também é legal, né? Acho que eu até vou gravar esse meu texto e colocar separado lá, para alguém que queira escutar e lendo junto, né? É um exercício interessante também, porque a interpretação de quem escreveu é sempre boa de ouvir. E aí, lá naquele bloco do sentir, é onde a gente vai colocar as nossas experiências, as nossas lembranças sobre aquilo do nosso próprio brincar de casinha, né? Quantos anos a gente tinha, que brincar era esse, se eu brincava sozinha, se eu brincava de boneco, ou se o meu irmãozinho ou meu priminho era o meu boneco, né? Porque o boneco não é só o objeto físico, né? Não é só um objeto físico, ele também pode ser um pedaço de pau ou uma criança, né? E aí depois tem da observação. Então lá já tem aqui um videozinho, como eu falei, e a gente pode, se quiser, anexar pequenos vídeos, né? Tô quietinha ali, as crianças estão brincando, fiz um videozinho, é bonito, né? Coloquei lá. Posso gravar o que eu vi, posso escrever um relatório, né? Então, nesse primeiro tempo, é isso que a gente vai trazer como exercício. E eu pensei também que se quiser, a gente pode estender, né? Vai estar logo ali no quadro onde tem o nome do grupo, vão estar os contatos de todas as pessoas. Talvez a gente pudesse fazer, né? Um encontro mais síncrono, digamos assim, marcarmos um dia para estarmos todas no Skype, marcarmos um dia para uma interação no WhatsApp, um dia que a gente fique mais próximos, assim, né? Porque as atividades elas acontecem no tempo de cada um. Mas se o grupo interagir bem, se o grupo quiser, a gente podia também ficar ao mesmo tempo fazendo alguma atividade juntas, né? Então é isso, assim. Acho que eu falei tudo que eu tinha me programado. Vou falar um pouco sobre o modo de leitura de uma forma geral. Aqui no Tempo da Terra, eu falei como que eu leio Bachelard. Já está gravado, e tive essa ideia, coloquei lá para vocês. Agora, eu queria falar sobre a leitura de uma forma geral, né? Então, como que é essa leitura que a gente vai fazer? Eu trouxe autores os mais diversos, né? Então, a gente vai ter Winnicott, Benjamin, o Zinga, Broger, Eric Erikson, Atsuko Kijimoto, o Piorsky, né? Aida Bontempo, pesquisadores do brincar, né? O Felipe Arié, a Lídia Ortélio. A gente vai trazer fragmentos, né? Na medida que a gente vai... No Tempo do Ar, por exemplo, que é bem mercurial, né? Que é eu vou trazer um recorte desses vários autores, assim. E aí, como que é essa leitura? É aquela leitura que não quer se submeter, né? É aquela leitura que a gente lê como lê um amigo, né? Então, assim, criar amigos, né? Não é uma leitura da verdade, da busca da verdade, mas é de aproveitar a experiência do outro, né? Como se os autores também fizessem parte do nosso grupo de estudos. Eles estão juntos, né? Eles também olharam, né?
também observaram, né? O Winnicott ficava olhando no consultório, né? Freud também fazia isso. Então, essa observação da criança, né? A gente vai trazer também, claro, elementos do brincar de bonecas na voz do próprio Steiner, mas assim, não é a leitura para conduzir o nosso pensamento, ao contrário, é para dar a pensar. Porque mais importante do que o pensamento é aquilo que dá a pensar, né? Aquilo que me tira do lugar, aquilo que me movimenta o pensamento, né? Aquilo que me leva a produzir, né? Aquilo que é ler para produzir pensamento, né? Frequentar os amigos, né? E assim, cada um no seu ritmo. Esse autor eu não compus com ele, não tem problema nenhum, né? Compõe com outro. E aí a gente mais adiante, a gente vai abrir também para uma pesquisa de referências bibliográficas mais intensas, assim, né? Para todo mundo ir buscar o que tem e a gente fazer um acervo desse tema, né? Acho que eu estou chegando no fim da nossa conversa e eu queria dizer assim, se tudo der certo, eu queria que a gente chegasse em dezembro com uma escrita coletiva, né? A gente ir compondo uma narrativa, um texto sobre isso que a gente fez nesse primeiro módulo, né? Oxalá todo mundo ache potente a experiência e a gente continue por 2018 também. Mas o primeiro módulo, que é a boneca e o brincar de casinha, acho que já vai dar para a gente produzir muito conhecimento a partir daí. Então, eu queria me despedir, né? Dizendo que a gente está em modo beta, como diz no reino virtual, ou seja, aprendendo cada dia, né? Aprimorando junto, crescendo junto, conhecendo os aplicativos. Por isso é importante vocês darem os feedbacks também, como é que foi, o que acha, se acha legal, se tá bem aí no Trello, se conhece outra ferramenta que acha melhor, né? Eu gostei, então como eu disse, a partir do meu próprio gosto, assim, né? Eu gostei dele. E aí a gente vai transformando a experiência, né? Vai ampliando a experiência, vai compondo juntos, né? Então, o canal está aberto para apresentação, ali onde debaixo do grupo, do nome do grupo, tem um lugar para cada um se apresentar, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser em escrita, né? Mas estou doida para conhecê-los e para fazer desse nosso ambiente um ambiente de afeto mesmo, né? Eu me interesso mais por gente, né? Gente a produzir conhecimento, então, muito. Então, um grande beijo e volto logo. Gratidão.